Ai, gente, nossa. Acho que o nervosismo nunca vai passar de subir aqui em cima, né? Nossa, Deus. Mas hoje eu tô mais nervosa do que semana passada, tá? Mas amém. O pastor Wellington pediu para eu trazer uma saudação hoje. E eu fiquei pensando durante a semana toda, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. De última hora eu achei que eu não ia conseguir falar nada. Mas eu pedi meu marido, ô Diego, o que eu falo? Aí eu dei 2 opções para ele que eu já estava na minha mente, aí ele me ajudou, mais ou menos assim, mas quem tomou conta mesmo de tudo foi eu. Mas amém. E uma coisa que ajudou também é a questão da leitura bíblica. Então, eu tenho me esforçado muito, né, em estar fazendo a leitura bíblica todos os dias. É muito difícil para eu manter a constância da leitura, mas eu sempre estou persistindo e não desisto. Então, isso tem facilitado muito encontrar uma palavra mesmo para trazer para vocês, né, durante o dia a dia também. E é isso. Hoje eu vou falar sobre honrar a Deus. E está em Gênesis 39, versículo 2. Aí a minha versão é NVT, se quiser colocar. Todo mundo achou? O Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. É só isso. Então, hoje eu vou falar sobre honrar a Deus. Vou falar um pouco sobre a vida de José. Porque, assim, passou muitas coisas sobre a vida dele e foi uma inspiração mesmo para trazer aqui para vocês. Então, para a gente iniciar, quem foi o José, né? José do Egito. Ele é filho de Jacó, já esqueci, de Jacó com Raquel. E ele é um dos filhos mais novos. Só que ele foi um filho muito amado entre os pais, né? E também por ser o filho de Raquel, onde Jacó ele amava muito a sua esposa. Então ele acabou sendo um filho assim especial, né? Eu acho que toda casa, assim, sempre tem aquele filho mais especial. As mães falam que não, que não tem essa diferença, mas eu acho que tem sim. Eu acredito que sim. E as mães aí, sabe? É assim ou não é? Fala que não, né? Mas eu acho que sempre tem aquele filho assim mais especial, né, nas casas. E aí ele era um filho muito especial, né? Um filho mais novo. Era um filho onde, né, de Deus já ia honrá-lo, né? Honrar a vida dele. Daqui a um tempo, então ele teve que passar por muitas provações. Deixa eu ir mudando aqui. Ele sempre teve alguns sonhos, né, em relação ao que Deus, né, enviava para ele. Então ele sempre teve alguns sonhos. Um desses sonhos é que ele ia ter autoridade sobre a sua família, sobre seus irmãos. E com isso ele era um dos irmãos muito odiado também, né? Os seus irmãos não gostavam dele, tinham inveja, achava que ele sempre foi assim um filho onde tinha tudo, né? Onde os pais davam mais, como se diz, onde dava tudo para ele, né? Ele era um filho mais amado. E aí ele foi muito rejeitado pelos seus irmãos. Então teve um dia que seus irmãos estavam pastoreando e ele foi lá. E aí um deles falou assim, vamos acabar com a vida dele? Vamos matar ele? Só que ao invés disso, né, eles jogaram ele no buraco para ele morrer. Só que acabou que eles venderam José como escravo. Então daí ele foi para outra cidade, então ele foi como escravo. E imagino que a vida dele mudou totalmente. Então assim, a vida dele tinha tudo para não dar certo. Para ele ser uma pessoa com problemas psicológicos, né? Uma pessoa depressiva, uma pessoa que não acreditava mais na vida, que talvez ele iria ser uma pessoa, né? Que aquela vida ia ser miserável, que ele nunca, não ia ter chance para ele. Ele poderia ter pensado assim, mas não, ele já sabia que tinha ali uma promessa para a vida dele, onde Deus ia honrar a vida dele. E aí, com isso, ele passou por todos esses processos, né? De rejeição, de tentações, de falas assim, falsas sobre a vida dele.
E aí, só que José, ele continuou sendo um homem de caráter, não deixou se abalar e continuou acreditando que Deus iria honrá-lo, né? Então, assim, só para a gente citar aqui 3 coisas, o que José passou? José foi odiado e rejeitado pelos irmãos. Seus irmãos venderam ele como escravo. E ele foi colocado na prisão por acharem que ele tinha envolvido lá com a mulher dele, com a mulher de José. Peraí que eu tenho anotado, é Potifar, na verdade, de Potifar. Então achou que ele tinha envolvido com a mulher dele, só que não era, né? Era mentira. Então foram essas 3 coisas, entre outras que ele passou. Mas aí, como que José foi reconhecido pelo caráter dele? Então eu citei aqui 3 coisas. José era na casa de Potifar. Ele era competente naquilo que fazia e foi promovido a ser administrador do lar e de todas as posses do seu senhor. Então, tudo que ele fez ali, independente de onde ele estivesse, ele fez o trabalho dele bem feito, ele foi reconhecido e teve um título, né? Um título para a vida dele. Então, ele acabou administrando, pegando ali a administração de todo o lar, né, da casa de Potifar. Isso, então, já começou a lhe dar ter uma evolução sobre a vida dele. A segunda coisa é José na prisão. Então, ele foi para a prisão, né? Lá ele foi um homem influente na cadeia e entre as pessoas. E tornou-se encarregado no meio dos presos. Então, tudo que ele fez ali, ele fez independente, né, do que passou na vida dele. Ele foi um homem que ele levou a palavra de Deus para os presos. Ele transformou ali aquele lugar. Então, as pessoas começaram a ter confiança sobre a vida dele. Começou a acreditar, né, que ele era um homem bom e que nada daquilo que aconteceu fosse verdade, né? E a terceira coisa é José como governador do Egito. Após José interpretar os sonhos do faraó, foi levado como novo governador da terra e do Egito. Então, isso foi, sim, uma coisa foi sensacional, né? Então, ele chegou a ser governador do Egito. E depois de tudo que passou, né, no final da história, a família voltou lá, né, os irmãos, depois foi o pai dele, ele acabou perdoando todo mundo. Mas, assim, o que a gente pode ver aqui? Que independente do lugar onde ele esteve, ele foi um homem de caráter, ele foi um homem humilde, ele não desistiu. Aonde ele esteve, ele fez o trabalho bem feito, sem preguiça, sem ficar reclamando de outras pessoas. E isso muitas vezes acontece onde a gente está, né? Às vezes a gente está em algum lugar que talvez trabalhando em algum local que a gente não queira, que não queria estar ali, só que a gente já vai reclamando todos os dias, a gente reclama dos colegas de trabalho e isso acaba atrapalhando até mesmo onde você está, para você, talvez seja um lugar onde você possa evoluir, você possa crescer, né, mudar ali de, como fala? Mudar de função. E acaba que a gente fica murmurando o tempo todo e não fazendo um trabalho bem feito. Igual onde eu estou, eu trabalho no meio de muitas pessoas. E é um pouco mais complicado quando a gente trabalha, né, com muitas pessoas juntas ali com a gente. Cada pessoa tem um estilo de vida diferente, tem um pensamento diferente. E a gente tem que acabar sabendo lidar com isso, né? Ter um pensamento diferente mesmo onde a gente está. Eu sou cristão, então eu estou ali naquele momento. Talvez eu possa estar ajudando uma pessoa que está passando por algum problema. Talvez é uma pessoa que está ali estressada. E isso a gente tem que ter essa paciência mesmo para lidar com as pessoas, para lidar com as pessoas que estão ali, talvez seja, né, você que trabalha às vezes atendendo alguém em alguma loja de roupa, enfim, né? É algum cliente, a gente ter paciência com aquele cliente. Mesmo às vezes a gente tentando perder assim um pouco de paciência. Mas aonde você estiver, faça o seu trabalho bem feito, que um dia você vai ser honrado. E para a gente concluir, o que podemos ver aqui? Independente do lugar onde José estava, ele fez o seu serviço bem feito, foi uma pessoa de caráter e assim ele foi honrado, né, pelo seu serviço bem feito. E assim ele foi honrado pelos homens, né, e por Deus também.
Então, assim, agora eu vou fazer algumas perguntas, então vocês vão meio que fazer uma reflexão aí de como que tá, né? Como está a sua vida no trabalho e entre as pessoas que estão ao seu redor? Você tem sido uma pessoa honesta, trabalhadora, que faz o serviço bem feito, mesmo que ali não seja o lugar onde você queira estar? E como também tem sido a sua vida com Deus? Então, tudo isso é importante, né? Porque não tem como a gente ser cristão e a gente ser metade uma coisa e metade outra. A gente todo dia tem que trabalhar para melhorar, para a gente evoluir e ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Talvez vai demorar um pouco até você ser honrado igual José foi, mas não podemos esquecer que tudo tem um caminho a ser perseguido e quando caminhamos com Deus, o fardo vai ser mais leve. Então, assim, tenha paciência, né? Tenha paciência, confie em Deus, procure estar mais perto de Deus, né? Lendo a Bíblia, fazer a oração, estando em grupos onde a igreja toda semana tem, né? E isso acaba ajudando a gente a lidar mesmo, assim, com as coisas do dia a dia. Amém? Então,